Agosto friccional. Por que será que eu dei esse título, Agosto friccional? Eu trouxe alguns aspectos do mês de agosto, alguns aspectos do calendário astrológico, para a gente compreender esse jogo de forças, essa fricção que às vezes gera luz, outras vezes gera algumas explosões, né? Agora, dia 4 de agosto, nós vamos ter uma lua nova em Leão. Isso é uma coisa muito importante. Esse mês vai ser marcado por esse eixo Leão e Aquário, tanto na lua nova quanto na lua cheia. Isso me parece bem positivo no aspecto criativo, expansivo, da paixão, do desejo, da vontade, né, da intensidade, da criação, da criatividade, da arte, da cultura, mas vai ser permeado por outros aspectos. Por exemplo, no mesmo dia 4, a Vênus entra em Virgem e ela vai até o dia 29, né, de agosto. E a Vênus em Virgem, se você perguntasse, entrevistasse a Vênus, a Afrodite, perguntasse assim, escuta, você gosta de estar em Virgem? Eu diria assim, mais ou menos, né? No que diz respeito a aspectos como a arte de cuidar, né, de nutrir, de alimentar, né, os grãos, a colheita, o cuidado da enfermagem, da enfermeira, ou do artesão, do artífice, né, do carpinteiro, do marceneiro. Isso tudo, se tratando da Vênus, é como se fosse uma série de ofícios ligados à arte da construção de uma relação. Mas a Vênus gosta do desejo, do afeto, da entrega, da partilha, do prazer. E Virgem, já esse não é o tema central de Virgem, que é um tema voltado para um nível de controle mental, racional, pragmático, objetivo, um aspecto crítico, autocrítico. Isso já é um aspecto friccional, a Vênus em Virgem. A Vênus não fica tão confortável, sempre lembrando que o que nos dá conforto é a gente saber lidar com as coisas, com as pessoas, com as relações, com as coisas. O que nos dá conforto não é o fato de um planeta estar aqui ou ali. Eu não sei lidar com uma Vênus em Virgem, então realmente... Só que a natureza da Vênus não é exatamente a natureza de Virgem. Então tem intrinsecamente um certo estresse, porque a vontade de Vênus é fluir na direção do amor, da matéria também, do desejo, da sensualidade, do dinheiro, inclusive. E Virgem é muito obreiro, né? É muito obreiro, e às vezes tem algumas obsessões, alguns toques, essa coisa toda. Então aí nós temos também um aspecto friccional da Vênus em Virgem. Já no dia 5, a gente tem a entrada de Mercúrio retrógrado, né? Também Mercúrio, que ele é pautado pela fluidez, né, fluidez do plano mental. O Mercúrio de Gêmeos é mental, o Mercúrio de Virgem ele é racional, né, que um é mais etérico, é mais gasoso, o outro é mais concreto, é mais objetivo, e ele é retrógrado, a sensação de que o raciocínio, a maneira da gente entender, compreender, falar, escrever, assinar, pode estar um pouco truncado, né? Então, uma outra palavra que pode substituir a ideia de agosto friccional é um agosto truncado também. No futebol a gente tem muito isso, principalmente nos últimos anos para cá, um time não deixando o outro jogar, marcando sob pressão, marcando a saída de bola. Então, o mês de agosto esse mês de agosto é marcado por isso. 14 de agosto a gente vai ter uma conjunção do Marte em cima do Júpiter. O Marte, conjunção do Júpiter, o Marte em cima, né? São duas forças expansivas. São duas forças absolutamente expansivas. Isso no dia 14. Logo no dia 16 tem uma mudança aí. Mas no dia 14, o que é o Marte em cima do Júpiter, né? Coragem, iniciativa, pode ser forças também bélicas, autorização para forças bélicas, quando você endossa, autoriza, assina embaixo, que você pode expandir fronteiras, ou que você pode invadir territórios, ou que você pode ser mais explosivo, né? Porque não coube em mim, eu tive que extravasar. É um aspecto de extravasamento.
Esse literalmente um aspecto de extravasamento, Marte em cima do Júpiter, que na melhor das hipóteses fala de assertividade, de coragem, de autoafirmação, né? E na pior das hipóteses, não ter limites. Não ter limites e achar que é o rei da cocada preta, que pode isso, que pode aquilo. Lembrando que quando eu falo dia 14, eu não estou me referindo a isso tudo é no dia 14 e acabou, não. Esses aspectos, eles atuam alguns dias antes e alguns dias depois. Tá? E no nível mais profundo da pulsão psíquica de Marte, da pulsão psíquica de Júpiter, vai mais do que dias que antecedem e dias que sucedem, vai mais do que isso. Não dá para eu me arvorar para dizer, né, o tempo exato. Há quem diga, o pessoal fala que essa conjunção tem um efeito subliminar de 2 anos, na medida em que o retorno de Marte é durante 2 anos. O Marte sendo aplicativo de Júpiter, vamos dizer. Eu prefiro ser cauteloso e dizer que essa conjunção, ou todos os aspectos que eu me refiro, não se resumem ao dia. O dia é o epicentro. Tem os dias que precedem e os que sucedem. Então esse Marte conjunção Júpiter é um aspecto mais explosivo, inclusive do ego propriamente. Logo em seguida, dia 16, nós temos o mesmo Marte quadratura Saturno. E aí esse é talvez o melhor exemplo para o que eu chamo de agosto friccional ou agosto truncado. O Marte, que é uma força de arranque, de ir para frente, faz 90 graus com Saturno, uma quadratura com Saturno. Eu dei um exemplo num Rios que eu fiz, falando de você puxar o freio de mão e acelerar intensamente, jogar uma primeira e acelerar intensamente. Esse acelerar intensamente é Marte e puxar o freio de mão é Saturno. Então, eles estão se desentendendo no dia 16 ou, por outra, em torno do dia 16. O que isso reverte para a gente? Alguns embaraços. Vou ou não vou? Falo ou não falo? Assino ou não assino? Né? E às vezes, ainda sob a égide do Marte conjunção Júpiter, sabe de uma coisa? Como diria o outro, quem pensa muito não casa. Então se joga, faz, acontece, depois a gente vê como é que lida. E esse mês de agosto é um pouco assim. Ou uma resistência de vamos pensar melhor, vamos devagar, então faz uma coisa, chuta o pau da barraca, depois a gente vê. Né? Avançando um pouco mais, a gente vai ter no dia 19 de agosto, né, uma lua cheia em Aquário, que começamos com uma lua nova no dia 4, uma lua nova em Leão, e agora uma lua cheia em Aquário, reforçando que esse mês vai ser costurado por essas duas luas do eixo Leão e Aquário, que é um eixo ligado ao coração, à criatividade, né, a coisas exuberantes, a existência, a celebração da vida. Então, de novo, eu estou aqui nesse aspecto friccional de que tem forças truncadas na psique coletiva, né, ameaças rondando que a gente possa extravasar a nossa ira ou retê-la por mais um tempo. Por outro lado, tem alguma coisa acontecendo no nível da criatividade, da criação, da cultura, da educação propriamente dita. Né? Talvez, para quem queira entender os trânsitos astrológicos de uma maneira cartesiana, fica tudo muito complicado porque a vida nunca foi cartesiana, a vida nunca será cartesiana. A vida ela é cheia de paradoxos, Ela afirma uma coisa e ela afirma uma outra, bem diferente, e a gente que se vire em compreender, em saber lidar com. É isso que pode nos tornar mais inteligentes, mais capazes, mais habilidosos, mais evoluídos, no saber lidar com esse aspecto agridoce da experiência do dia a dia. Ninguém suportaria trânsitos astrológicos todos terríveis. Ninguém suportaria trânsitos astrológicos todos maravilhosos. E a vida nos protege, trazendo esses aspectos de claro e escuro, de luz e sombra o tempo inteiro, dando uma oportunidade para a gente desenvolver o discernimento. Né? E esse mês está muito claro isso. Então, repare, no próprio dia 19, onde a gente vai ter uma lua cheia em Aquário, tem uma quadratura de Júpiter-Saturno. De novo, o processo expansivo,
de Júpiter, batendo de frente, fazendo uma quadratura a 90 graus com Saturno, que é um processo contrátil. Afinal, eu vou ou eu fico? Eu expando ou não? Júpiter quadrado de Saturno tem muito a ver com lei também, com justiça, com ministérios, né? com ética, com moral. E o que significa eu estar falando isso tudo? Que, mais uma vez, esses assuntos, esses aspectos transgressivos do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista do razoável, vai estar batendo na nossa porta. E é importante que a gente saiba se colocar como cidadãos em relação a esses esgarçamentos. Né? Um outro termo para agosto poderia ser abril esgarçado, vamos dizer assim. Eu optei por agosto, né? Agosto esgarçado. Eu optei por agosto friccional. Mas o agosto esgarçado tem muito a ver também. Então, uma prova disso é isso, um luão cheio no dia 19 e nesse mesmo dia tem o grau exato do Júpiter, que é uma espécie de segundo Sol quadrando com Saturno, que é uma espécie de segunda Lua, né? Um certo princípio masculino jupiteriano, tendo um enfrentamento com um princípio feminino também saturnino. Esse é um princípio feminino saturnino, é um princípio da racionalidade, do pragmatismo, da objetividade de Gaia, vamos dizer assim. Né? A gente tem no dia 22 o Sol entra em Virgem. Repara, tivemos no mês de agosto 21 dias o Sol em Leão, lépido e faceiro, que viva o coração, que viva a paixão, que viva o desejo, mas ainda nesse mês, no dia 22, o Sol entra em Virgem. A Vênus já entrou em Virgem dia 4 de agosto. O Mercúrio ficou retrógrado, né? No dia 5 de agosto. Agora o Sol entra em Virgem. Então, são forças racionais, são forças retensivas, muitas vezes obstrutivas da fluidez. Né? E é já no finalzinho do mês, no dia 29, a Vênus sai de Virgem e entra em Libra, onde ela fica mais confortável. Inclusive, a Vênus rege Libra, ela fica mais confortável, e aí a gente vai falar mais na frente o tema dos afetos, das relações, dos encontros, das parcerias, como se já prenunciasse o mês de setembro, onde a gente vai ter o equinócio da primavera, que vai falar dos acasalamentos, dos encontros, né, onde a Vênus é soberana. Então, é isso, o resumo dessa ópera do mês de agosto, esse mês friccional, esse mês truncado, esse mês esgarçado. A gente convive com duas informações, uma informação de expansão do coração, da autoconfiança, da coragem, da criatividade, da cultura, da educação, com forças sinistras, agressivas, violentas, cruéis, trabalhando. Essas forças elas já vêm se manifestando ao longo de um bom tempo. Se vocês entrarem no canal do YouTube, Sérgio Seixas, Elisa Franklin, vocês vão ver ali Abril Sinistro. Abril Sinistro. Se vocês entrarem para ver o Plutão em Aquário também, né, que é uma indicação maravilhosa, mas essa saída do Plutão em Capricórnio para a entrada do Plutão em Aquário é um preço alto que se paga. É um preço alto que se paga, porque a gente está intensificando comportamentos mais liberais, isso não por uma decisão humana, não por uma decisão governamental, não por uma decisão de um gueto cultural, isso é uma força da psique coletiva, isso é uma exigência da psique coletiva, que a gente abra espaço para novas instâncias de manifestação do nosso desejo. Né? Sempre eu lembro que a psique coletiva é como se fosse um oceano gigantesco, que a cada novo ciclo de planetários, né, camadas de baixo sobem, ascendem, e a gente tem que ter um ego estruturado, um ego amadurecido para poder dar conta disso. Então,
todos esses movimentos de guerra que estão se intensificando e irão se intensificar, né, eles atendem essa agenda psíquica, muito mais do que agenda de governos, que esses governos são meninos de recado de forças maiores, tanto forças maiores sombrias, quanto forças maiores também luminosas. Então, quando eu falo que tem o mês de agosto aspectos bélicos, mas às vezes também resistentes, né? Nenhuma novidade, isso já vem acontecendo e não é de 2024, não. Né? Eu posso dizer, repetir alguns vídeos, né, que estão lá no canal, né, no YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, onde eu dou datas assim, muito fortes, 2012, 2020, né? Foram duas datas muito fortes, 2012, 2020, de eventos assim muito fortes, e também 2021 e 2022, e que prenunciam toda uma virada muito importante. Então, quando eu olho para agosto, eu ia dar um outro nome para o mês, eu ia chamar agosto dissimulado, que parece brando. Ele parece meio brando em face a outros meses anteriores. Né? Parece, mas não é. É como se ele fosse dissimulado. Mas no fundo ele é meio esgarçado. Ele é uma espécie de como é que dá o nome? Cabo de guerra. Uma espécie de cabo de guerra. Puxa para um lado, puxa para o outro. Bem, e daí? Estou terminando a minha fala fazendo a pergunta, e daí? O que eu faço com essas informações? Vocês que já me conhecem há algum tempo, repare que eu não digo que, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Tem coisas até que eu afirmo com a maior naturalidade, que a gente está fazendo uma grande virada comportamental no planeta, isso é meio óbvio. Não é porque eu esteja informado, não, é porque eu estudo a psique coletiva, só isso, eu estudo a psique coletiva, e a ferramenta que eu uso é uma ferramenta milenar, talvez a mais poderosa de todas, que é a astrologia. Porque, presta atenção, se tudo isso aqui acabasse, só restaria um livro para contar essa história. Esse livro está no céu. No céu, você tem o livro de todas as idades, de todas as eras, de todos os éons. Quem sabe ler o céu, não no sentido do que vai acontecer, né, mas a natureza e os ciclos que estão vindo, porque são ciclos. Ciclos são anéis em espiral, buscando que cada ser possa ir na direção da sua própria elevação, da sua própria ascensão. Então a minha função aqui é sempre dar algum subsídio para que as pessoas possam, no âmbito pessoal, no âmbito social e transpessoal, né, ou seja, espiritual, saiba lidar com essas forças. Tá? A astrologia jamais determina algo. Ela pode inclinar, como as estações do ano inclinam. Né? A astrologia ela pode realmente inclinar para um determinado lugar ou outro, mas vai caber a nossa consciência, o nosso nível evolutivo para poder fazer as escolhas certas, que vão ao encontro do Dharma, do nosso Dharma, e não da amplitude mais ainda do nosso karma, ou seja, da gente ampliar a nossa dívida conosco mesmo. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá, e é um assunto aí para a gente pensar esse agosto friccional, ou para quem quiser, esse agosto esgarçado. Até agora.